Pimenta, por favor, para o grande expediente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, todos os senhores sabem que nossa cidade, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi palco de uma grande tragédia no dia 27 de janeiro, o incêndio da Boate Kiss, que levou à morte de 241 pessoas. E, naquela oportunidade, senhor presidente, o então presidente da Casa, deputado Marco Maia, criou uma comissão externa com duas finalidades. Uma delas, o acompanhamento das investigações dos órgãos policiais, do Ministério Público, acerca dos fatos propriamente ditos, e com a tarefa de discutir uma atualização da legislação brasileira com o objetivo de evitar, senhor presidente, que uma situação semelhante àquela pudesse vir a ocorrer em qualquer lugar do Brasil. A verdade, senhor presidente, é que aquela tragédia ocorreu em Santa Maria, mas por tudo aquilo que a gente tem observado, ela poderia ter ocorrido em qualquer lugar do Brasil. Foram mais de 600 estabelecimentos que você tem notícia, que passaram a ter uma vistoria mais rigorosa por parte das prefeituras, né, dos bombeiros, e pelo Brasil afora o que você viu foi boate sendo fechada, casa de espetáculo, que funcionava sem qualquer condição. E eu quero falar um pouco hoje, senhor presidente, exatamente sobre essa tarefa desta comissão que eu coordeno, né, a legislação. Nós temos dois subrelatores, deputado Nelson Marquesan, que trata da questão do acompanhamento da investigação, deputado Elcione Barbalho, que é autora de um projeto que trata da matéria, é a subrelatora desta matéria sobre a atualização da legislação. Somos 14 parlamentares, realizamos diversas audiências, ouvindo entidades da sociedade civil, especialistas no assunto, e eu estou bastante confiante, senhor presidente, de que nós chegaremos ao final dos trabalhos com uma boa proposta de legislação, deputado Amaury. E o nosso prazo, né, é no dia 11 de junho, votarmos na comissão um substitutivo. O texto do projeto da deputada Elcione Barbalho já tramitou em todas as comissões da Casa, já foi aprovado em todas elas, e nós entendemos então que esse substitutivo poderá ser levado diretamente ao Colégio de Líderes e ao presidente, para que ele possa vir ao plenário. E eu quero aqui destacar alguns pontos, senhor presidente, desse projeto que ainda é em construção, que todos os parlamentares podem apresentar ainda sugestões, ideias, no aprimoramento dessa proposta, que será concluída, repito, no dia 11 de junho, e é uma comissão aberta, e vários colegas têm trazido as suas contribuições, as suas colaborações, indicado especialistas, exemplos que existem em outros locais, em outros países, e assim por diante. Então, em primeiro lugar, senhor presidente, deputado Amaury, por gentileza. Primeiro, eu acho que essa comissão tem que servir de exemplo. Eu acompanhei uma reunião, o senhor está de parabéns, e todos os membros da comissão. Nós saímos de uma comoção, que é evidente que essa comoção em Santa Maria e no Rio Grande do Sul era muito maior, mas, no entanto, o senhor, que é de Santa Maria, os parlamentares gaúchos e os parlamentares desse Congresso, não optaram por uma solução fácil. Não optaram, como alguns aqui optam, por apresentar um projeto a cada tragédia, individualmente. Não, vocês fizeram uma comissão, ouviram especialistas, usaram-se dos consultores da Casa, especializados na área, e estão formatando e amadurecendo a proposta. Eu acho que esse é o papel dessa Casa. Essa Casa tem que agir dessa forma, e o senhor, evidentemente, tem uma responsabilidade grande sobre essa condução. O senhor, por ser de Santa Maria, podia até querer ter o protagonismo ou assumir, né, um papel individual. Não, o senhor teve a maturidade que é necessária aos parlamentares para não buscar um protagonismo, muitas vezes, falso. A solução fácil, a solução individualista. Está de parabéns ao senhor
e toda a comissão pela conduta adotada. Que eu acho que em cada assunto, em cada matéria de complexidade, e às vezes eu acho que não é complexo, e eu vi lá o quão é complexo, que envolve legislações concorrentes, que envolve áreas técnicas distintas, né, e profissionais distintos, e vocês estão debruçados lá para encontrar uma solução adequada. Muito obrigado, deputado Amauri. Ilustre deputado Osmar Terra, que muito bem honra com o seu à parte. Deputado Pimenta, eu queria lhe cumprimentar pelo trabalho, pela preocupação. Eu acho que eu faço minhas palavras, as palavras do deputado Amauri Teixeira. Eu acho que realmente é um assunto complexo. Existem uma série de atividades na área de eventos, na área de, enfim, nas áreas de serviços que exigem uma legislação mais clara, mais detalhada, mais firme, né? Eu acho que isso, ninguém aqui quer eximir ninguém de responsabilidade, né, no que aconteceu em Santa Maria, que foi uma tragédia que abalou a todos os gaúchos, a todo o povo brasileiro, abalou o mundo, né, pela extensão que teve, pela gravidade que teve. Uma vítima que fosse já seria uma tragédia gravíssima e com a quantidade enorme que teve. Mas é que a lei também contribuiu para isso, né? A legislação frouxa que existe hoje contribuiu para que essa questão se avolumasse. Como o próprio deputado disse, a quantidade de... na semana seguinte à tragédia de Santa Maria, 170 boates foram fechadas só na cidade de São Paulo. Poderia ter acontecido com muita facilidade lá esse drama, né? E como poderia ter acontecido em Porto Alegre, mais de 80 boates fechadas também, agora há pouco uma incendiou. Então, eu acho que essa postura de detalhar a lei vai ajudar muito, né, a prevenir, evitar que dramas como esse se repitam. Muito obrigado, deputado. Importante que os senhores trazem uma primeira preliminar, que ela é fundamental de ser compreendida. Nós temos dois comandos constitucionais que estabelecem a competência dos estados para legislarem sobre a questão de prevenção de incêndios e estabelece a prerrogativa dos municípios para a concessão de alvarás para funcionamento de qualquer estabelecimento. Portanto, todo o nosso esforço é pensar uma legislação que não colida com esses dois comandos constitucionais, né, que estabelecem prerrogativas dos estados e dos municípios. E procuramos também recolher todas as contribuições de projetos de colegas que estão tramitando e assim por diante. A primeira questão é o seguinte: a quem uma legislação como essa deve abranger? Então, nós buscamos observar o critério estabelecido pelo Estatuto das Cidades. São municípios que vão ter uma legislação especial, municípios de mais de 20 mil habitantes, ou aqueles que estão na lista do Estatuto das Cidades, municípios que são destino turísticos, municípios de litoral. São em torno de 1.500 municípios de todo o Brasil. Os demais municípios, e aqui vale uma outra informação interessante, hoje nós temos corpos de bombeiros em 14% das cidades do Brasil. Então, todos aqueles municípios onde não existe bombeiros, ou estão fora desta lista estabelecida pelo Estatuto das Cidades, deverão ter uma norma municipal clara que defina o procedimento para a concessão do alvará e para as exigências no que diz respeito à questão da prevenção. A segunda questão que nós nos deparamos é que nós chegamos à conclusão de que não era possível que nós tratássemos somente de boates, né, ou casas de espetáculo. Então, essa legislação abrange cinemas, teatros, salas de espetáculos, salões de recepção, festas, bailes, discotecas, danceterias, bancos, restaurantes, hospitais, hotéis, estabelecimentos de ensino, creches, circo, ou seja, é uma legislação mais ampla do ponto de vista do seu objetivo. Pensamos também, deputado Amauri, em criarmos um ponto de corte sobre o tamanho do estabelecimento. Então, estamos trabalhando com estabelecimentos que tenham um público de 100 ou mais pessoas. Mas temos, evidentemente, situações diferenciadas. Às vezes o estabelecimento é de um público inferior a 100 pessoas, mas
é um local de grande fluxo, tem características específicas que exigirão que, mesmo que ele seja inferior a 100 pessoas, também o poder público municipal vai identificar que ele precisa estar submetido a essas regras especiais. Então, as cidades da lista do Estatuto das Cidades, o tamanho do estabelecimento e o tipo de estabelecimento que está abrangido por aquilo que dispõe essa norma. Colega deputado. Deputado Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência está trazendo um tema aqui para nós debatermos. E eu sou do meu querido estado do Maranhão, posso dizer a Vossa Excelência que quando eu começo a analisar o foco que Vossa Excelência está dando a respeito desse seu pronunciamento, eu chego a doer o meu coração. Falava agora para o Terra, perguntando para ele, deputado Terra, quantos habitantes tem Santa Maria? Ele disse 300 mil. No meu Maranhão, nós temos, por exemplo, Imperatriz, no Maranhão, 210, 220 mil habitantes. E outros municípios de tamanho médio. E nós não temos o corpo de bombeiro, como nós temos em Santa Maria. Talvez seja uma falha do governo estadual, sim, mas vai tirar esse dinheiro de onde? Se não tem dinheiro para outras atividades, para pagar o funcionalismo público, para fazer outro tipo de investimento ou de custeio, como é que nós vamos buscar? Eu bato bem ali no Ministério da Educação, eu bato bem ali no Ministério da Justiça e não encontro nenhum aceno favorável. Ainda agora, por coincidência, eu estava no meu gabinete e 2 coronéis da reserva do Corpo de Bombeiros de Brasília, quando sabe que a situação do Maranhão, por diversos municípios, exatamente deixa a desejar, e é natural, obrigado, porque não temos, mas aí eles fazem inclusive uma alusão a isso que Vossa Excelência está dizendo, se prontificando a pegar, nos ajudar, no sentido de nós pegarmos aqui a sucata que está colocada no Distrito Federal, se para cá não serve, para lá serve muito mais, porque nós não temos coisa nenhuma. Muito obrigado. Meus parabéns ao seu pronunciamento chama a atenção do Brasil inteiro, não é só do Rio Grande do Sul. Agradeço as colaborações dos colegas, só engrandecem a minha manifestação. Ainda, senhor presidente, dessas definições gerais, eu destaco, né, a comando que nós estamos estabelecendo, que é uma coisa óbvia, mas necessária, que todas essas normas que nós estamos estabelecendo devem também ser estendidas aos imóveis públicos, né, ocupados pelo poder público ou instalações temporárias, porque infelizmente o que a gente observa é que a grande maioria dos estabelecimentos públicos também não observam aquelas normas que a própria legislação municipal ou estadual estabelece. Quero destacar, senhor presidente, entrando um pouquinho na discussão sobre a questão do licenciamento de construções, concessão de alvarás, no aspecto que nós nos deparamos no debate da comissão. Hoje nós temos regras estabelecidas pela ABNT, nós temos regras estabelecidas pelo Inmetro, pelo Cometro, mas estas normas, senhor presidente, hoje elas não são obrigatórias. Não há nada que diga que o Código de Obras, que o Código de Posturas, que o Código de Construções de um município deva observar aquilo que a ABNT estabelece. E nós estamos inovando e introduzindo a obrigatoriedade da observância das normas da ABNT e do Cometro como condição para análise dos processos de licenciamento e fornecimento de alvarás, licenças para o funcionamento de estabelecimentos. E trazemos aqui uma outra questão que nos pareceu muito importante em todos os debates que nós fizemos ao longo desses meses, que é a questão do laudo ou documentos similares pedido pelo Corpo de Bombeiro ser exigência obrigatória para a concessão do alvará. Hoje, o Poder Público Municipal tem o poder discricionário de estabelecer se é ou não. Mais do que isso, é comum que seja concedido um alvará
E, durante o processo de vigência desse alvará que autoriza o funcionamento, acaba vencendo o alvará de bombeiro e isso não tem nenhum reflexo no funcionamento do estabelecimento. Então, passa a ser a autorização dos bombeiros condição obrigatória a ser observada pelo Poder Público Municipal para autorizar o funcionamento de um determinado estabelecimento. Repito, naqueles municípios onde não há destacamento do Corpo de Bombeiros, deverá haver uma norma municipal que defina as condições de análise para ocupação desses estabelecimentos. Ficará a cargo da municipalidade a definição de uma legislação a respeito desta matéria. Trazemos aqui, senhor presidente, um outro aspecto que me parece muito interessante e que foi um debate bastante aprofundado dentro da comissão e com os especialistas que nós ouvimos. Na grande maioria dos países, senhor presidente, e em muitos estabelecimentos aqui no nosso país hoje, a exigência do seguro, a existência do seguro, se tornou uma condição para autorizar o funcionamento do estabelecimento. Observem os senhores, por exemplo, a questão dos cinemas no Brasil. Vocês vão pensar e vão lembrar que hoje, quando você vai no cinema, existe lá um filme explicativo no início, as portas de emergência são bem sinalizadas, as saídas de emergência são claras. Por que ocorreu essa mudança dentro dos cinemas, senhor presidente? Não foi por nenhuma legislação, mas porque houve uma migração do cinema para dentro dos shoppings. E os shoppings estão regidos pela legislação de condomínio. E a legislação de condomínio exige a existência do seguro para autorizar o funcionamento de um estabelecimento. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos estendendo a exigência do seguro, que hoje já existe para os jogos de futebol, existe para os cinemas, também para os estabelecimentos que estão regidos por essa norma especial. Eu me arrisco a dizer, senhor presidente, que se esta lei, como nós estamos propondo, já existisse, talvez, pelo menos, parte daquela tragédia não teria ocorrido. Por quê? Porque se nós tivermos uma legislação como nós estamos propondo, aonde o município, para conceder o alvará, exija do estabelecimento a existência do seguro, haverá uma fiscalização prévia do próprio mercado, da própria iniciativa privada, e nenhuma companhia seguradora iria segurar uma boate que não tenha saída de emergência, que não tenha condições mínimas de segurança para os usuários daquele estabelecimento. Então estamos introduzindo a exigência do seguro como condição para o funcionamento de todos os estabelecimentos previstos nesta norma especial já explicada por mim nos artigos anteriores. Também estamos definindo, senhor presidente, que as normas da BNT e do Cometro deverão ser observadas, além do Poder Público Municipal, por engenheiros, arquitetos, corpo de bombeiro, proprietários e gerentes de estabelecimentos, promotores de eventos, todos eles passarão a ter que observar com obrigatoriedade aquilo que dispõe a legislação, seja com relação às normas da BNT ou pelas normas editadas pelo Cometro ou por entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, que é o que orienta o próprio funcionamento do Inmetro. Estamos também, senhor presidente, trazendo um debate sobre um outro aspecto que observamos ao longo desta discussão. A grande maioria, para não dizer a totalidade, das faculdades de engenharia e de arquitetura do Brasil não tem disciplinas relativas a combate e prevenção de incêndio. Todos os especialistas que foram ouvidos, inclusive do CONFEA, do CREA, testemunharam a inexistência do currículo de formação dos profissionais de engenharia e arquitetura no Brasil, a existência de cadeiras que tratem desta matéria. Então estamos trazendo para que haja por parte do MEC, dentro de um prazo de adaptação, uma mudança da grade curricular
incluindo a questão destas matérias dentro da formação de nível superior dos profissionais de engenharia e de arquitetura. Quero aqui também, senhor presidente, destacar um outro aspecto, que é a questão da transparência. Nós vamos propor, senhor presidente, para que esta casa aprove, que todas as informações sobre a licença, alvará, outros atos autorizativos concedidos a estabelecimentos precisem estar à disposição de qualquer pessoa na rede mundial de computadores. Hoje, senhor presidente, nós temos estabelecimentos que funcionam no Brasil através da autorização de uma liminar judicial. O cidadão frequenta uma boate, um estabelecimento que não tem alvará, que não tem plano de prevenção aprovado, que está aberto por uma liminar judicial e ele não sabe disso. Então, este princípio que nós estamos introduzindo, da transparência absoluta, que não substitui aquilo que já existe hoje, que é ter em local visível do estabelecimento seus alvarás e assim por diante, permitirá a qualquer pessoa da sua casa saber a lotação do estabelecimento, a situação da licença, quem foi o profissional que fez o projeto, qual é o prazo de validade do plano de prevenção e assim por diante. Então, entendemos que esta questão da transparência é um outro aspecto fundamental que deverá ser tratado e observado quando da aprovação da legislação. E trazemos para dentro da Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade, a exigência de que o administrador municipal e também o responsável pelo Corpo de Bombeiro, que não seguir aquilo que dispõe esta lei, possa ser enquadrado no crime de improbidade administrativa, e muda de maneira bastante significativa o comando legal de responsabilidade do prefeito municipal e também do oficial do Corpo de Bombeiro responsável por essa tarefa, na medida que ele deixar de observar as providências estabelecidas naquilo que estabelece essa lei. A outra questão importante, proposta por colegas, que foi incorporada na proposta que apresentaremos, é que também para os projetos que buscam apoio cultural e artístico, naquelas leis estaduais ou federais que prevêem o incentivo à cultura, deverão ser estabelecidas estas exigências com relação às normas da BNT, do Cometro e da legislação municipal, as condições do estabelecimento para que ele possa também usufruir dos benefícios propostos nas leis de incentivo à cultura do nosso país. Estamos trazendo também, e será objeto de debate com certeza nesse plenário, uma legislação específica proposta por uma colega que trata da questão das comandas. Hoje, em vários países do mundo, há legislação que proíbe a utilização desse sistema de comandas. E as investigações sobre Santa Maria demonstraram que, numa determinada hora, numa fração de segundos, pessoas foram barradas na portaria, mesmo a boate incendiando, porque havia exigência do pagamento da comanda para que as pessoas pudessem sair. Este é um sistema normalmente não utilizado em outras localidades. Já temos, inclusive, leis estaduais e municipais. E vamos trazer esta discussão. Como também hoje, não é, por exemplo, um crime o proprietário do estabelecimento autorizar que um número maior de consumidores possa ingressar no seu estabelecimento acima daquilo fixado pela autoridade administrativa. Então, isto também passará a ser uma responsabilidade passível de enquadrar como crime esta prática, muitas vezes comum, e que acaba vindo a público só quando ocorre uma tragédia, porque não há nenhuma sanção de maior responsabilidade para o proprietário de um estabelecimento que hoje permita a superlotação ou coisa do gênero. Vamos também, senhor presidente, trazer uma questão importante. Hoje não temos nas normas da BNT
uma legislação que defina a metodologia, periodicidade para a fiscalização das construções no país, sobre a solidez, a segurança dos edifícios e outras construções. O deputado Augusto Coutinho tem um projeto de lei sobre isso, e nós estamos incorporando, senhor presidente, para concluir, senhor presidente, estamos incorporando nesta legislação parte do projeto do deputado Augusto Coutinho, estabelecendo também a necessidade da ABNT ou do Cometro definir uma regra e uma norma para esse tipo de inspeção ou de fiscalização. Eu destaquei aqui somente alguns pontos, senhor presidente, que os senhores podem observar que tem por objetivo estabelecer uma regra geral, que levará os estados e municípios a adequarem as suas legislações, que permitam ao cidadão ter a certeza, quando frequentarem o estabelecimento, de que ele tem condições mínimas de segurança, e que nós possamos evitar que uma tragédia como esta que ocorreu em Santa Maria possa voltar a ocorrer em qualquer lugar deste país. Estamos abertos para sugestões, colaborações, e no dia 11 de junho é o nosso prazo limite da comissão para aprovar o projeto que será levado ao senhor presidente e aos líderes desta Para concluir, casa. senhor presidente. E todos os 513 colegas são convidados desta comissão externa para conhecerem o projeto que está sendo debatido e trazerem as suas sugestões e colaborações de uma lei que eu entendo será uma lei de grande relevância e de grande importância, que eu espero que possamos aprovar nesse plenário ainda no primeiro semestre deste ano. Muito obrigado, senhor presidente, os colegas pela parte e pela atenção dispensada a esta manifestação.